Diodoro descreve a ilha de Panchaia, Ceilão, onde Júpiter passou e do seu monte, Pico de Adão, contemplou o céu. Isso é simplesmente o antigo Mahabharata, protótipo de todos os poemas épicos. Taut, ou seja, Hermes, o 3 vezes grande, ou Trismegisto, foi anterior a todas as coisas, somente ele compreendeu a natureza do demiurgo e depositou esse conhecimento em livros, que não revelou senão quando as almas foram criadas. Ele transmitiu a ciência para Camefis, Camofis, avô de Ísis e Osíris, e concedeu a eles o dom de penetrar nos arcanos de seus escritos, parte dos quais guardaram para si e parte esculpiram em colunas, como regras de conduta para os homens. Segundo Manetão, essas colunas estavam em Impiadixa. O hebreu Joséfo relata que Sete soube por Adão que iria ocorrer o dilúvio de água e fogo, e, para que os conhecimentos primitivos não perecessem, especialmente os astronômicos, os gravou em 2 colunas, uma de pedra e outra de barro cozido, natureza e homem, ou terra vermelha, que ainda existiam na terra de Seria. Damasius, em sua vida de Isidoro, Servius, no livro 1 de sua Eneida, e Sidon, em seu Apolo em Catena, também chamaram Saturno Jano de Eu, Bel, Bolatem, Baal e Belo, o chefe dos auritas divinos, ou Rinas, sobre os quais Manetão diz que antes das 19 dinastias egípcias existiam os auritas divinos e os heróis mestrius. Os primeiros parecem ao Erta análogos aos berberiscos de Áurea ou os oritios do Gênesis nas montanhas do Tcher, e os mestrius são indicados na Bíblia como Messim, descendentes de Cã, que, empurrados pelos filhos de Cus, chegaram ao Istmo, enquanto os cusitas navegavam pelo Mar Vermelho e, atravessando, repeliram para o norte a raça copta ou egípcia, que antes dominava a terra de Meroe, onde o Astaborra ou Takazé se junta ao Nilo. Este Memnon, que trouxe exércitos da Etiópia contra Troia, 20 cidades então, é o Eumesaura de Cailaude, templo de Júpiter Ammon. Fim da nota explicativa. No mencionado reparto da terra entre os 3 filhos de Saturno, nossa Espanha, como península vizinha ao mar da grande catástrofe, teve que corresponder a Netuno ou Poseidonio, que também deu nome à última ilha do imenso continente submerso, fronteira às colunas de Hércules, e o nome de Poseidonis, do qual por acaso se formou dos Sidonios ou Protofenícios, foi conservado por esses espanhóis da Líbia tão relacionados, paleontologicamente, com os homens de Cromagnon de nossos antropólogos. Desbaratados, segundo Trogo Pompeu, livro 44, os titãs inimigos dos deuses, ou seja, os titãs bons, sublevados, por sua vez, contra Júpiter, disse que foram precipitados ao negro Tártaro, quando na realidade foram chamados os errantes ou peregrinos, cometas, porque não fizeram, segundo Sanchoniaton, Puerte Vega, se não retirar-se ao paraíso ocidental dos planos artesianos, ou seja, esse iniciático jardim das Hespérides, que, sepultado e tudo frente a Tanger, ainda é um jardim submarino, cuja riqueza, em flora aquática, tem chamado grandemente a atenção de telegrafistas nossos, como meu sábio amigo Dom Luiz Brune, ao fazer as sondagens preliminares para a instalação do cabo transatlântico que une a península com as Ilhas Canárias ou Atlânticas, as também chamadas Ilhas Afortunadas, talvez por análogas causas. Nota explicativa. Respeito às Pleiades e Íades, que deram nome às 7 Ilhas Canárias, o Erta Y. Vega nos diz, Atlante teve 7 filhas, chamadas Atlantidas pelo nome do pai, embora seus nomes respectivos fossem Imaia, Electra, Taigete, Asterope, Mérope, Alcione e Seleno, ou também chamadas ninfas. Diodoro, livro 4, Arato, em Fenomena. Atlante, de Pleione ou Oceânide, sua esposa, teve 12 filhas e um filho chamado Iante, que foi morto por um leão ou javali. Suas irmãs, chorando por ele, morreram de tristeza, sendo colocadas entre as estrelas sobre os chifres do touro. Seus nomes eram Fesita, Ambrosia, Coronis, Eudora e Polisto. Os gregos as chamam de Íades e os latinos de Súculas. As outras irmãs eram chamadas de Pleiades, de Plesion, União. Alguns acreditam que Electra deixou de aparecer, angustiada pela perda de Dardano e Troia. Outros acreditam que Mérope se envergonha de ser vista porque se casou com um homem mortal, enquanto as outras se casaram com deuses, e por isso foi excluída do grupo de suas irmãs, e deixa o cabelo solto, sendo chamada de Cametá, Higino, fábula 132. Veja a Valquíria, em nosso Wagner mitólogo. As Pleiades repousam nos ombros de seu pai.
6 se casaram com deuses, Asterope, com Marte, Alcione, com Netuno, Maia, Electra e Taigete, com Júpiter. A 7ª, Mérope, se casou com Sísifo, um homem mortal, e arrependida se esconde envergonhada. Ovídio, livro 4, Fastos. Fim da nota explicativa. Hesíodo e Homero, entre os antigos, e o vidente Verdaguer, entre os modernos, tem cantado com um plectro de ouro as singulares belezas deste paraíso dos Rinas, centro iniciático onde os titãs, gloriosos defensores da religião primitiva, tiveram que se refugiar, talvez por séculos, no canto ocidental do mundo e último vestígio da perdida Atlântida, onde, guardadas pelo dragão da sabedoria, Lúcifer, o portador de luz ou fosforos, eram preservadas as maçãs de ouro que concediam o conhecimento. O elixir da vida e a eterna juventude, fruto do bem e do mal, maçãs de Freia e de Eva, que também podem dar a morte com a perversidade necromante daqueles que desde então têm empregado os dons celestiais iniciáticos contra os supremos interesses da humanidade. Por isso, na dedicação de Atlântida, o santo de Mossen Xintó entristece-se por não poder oferecer mais a flor nem o fruto da sagrada laranjeira, mas apenas umas folhas dessa árvore, muito belas, no entanto, e as quais acompanham como flor de inspiração divina as delícias desse canto segundo onde descreve o iniciático jardim do quarto, onde, assim como o Otã faz de um dos ramos desse árvore do mundo a sagrada lança quirítica dos pactos, o Hércules Hespérico planta perto de Gades outro ramo. Virgem, antes de partir com seu martelo, mas ou tal os montes do Istmo Líbio Íbero para abrir o estreito e erguer as colunas de seu nome, e, por fim, do dragão ou árvore da mamagia de seu rival Gerião, que no canto 7º chora sangue sobre seu túmulo, enquanto em Gades o jardim rebrota com todas as delícias que ainda são lembradas dos Tartécios e de seu rei fundador Gadir ou Gadírico, por outro nome Melo, sucessor, segundo a Atlântida, de Platão, de Netuno ou Bósforo, o condutor da Vaca e de Clitones, a filha de Atlas, protótipo deste último da raça submersa que ainda sustenta o mundo sobre seus ombros. E uma boa prova das delícias daqueles paraísos rinas, turdetanos e tartessos são as próprias palavras dos clássicos. Assim, o judicioso Políbio, ao cantar as maravilhas do palácio de Menelau, não as compara com as dos régulos tartessos, que no meio do átrio, como vimos dos incas, tinham vasos de prata e ouro cheios desse vinho de cevada ou cerveja, que também vimos nos paraísos galegos dos Tuata de Dananda Verde Eren. Tito Livio também os chama de régulos, porque dependiam, como os de toda a região do Minho, Douro e Tejo, dos imperadores da Atlântida, livro 27, capítulo 30, Diodoro Sículo, v2, elogia o rico Aurizon, potentíssimo rei Ibero, o historiador hebreu Josefo Geronides, Ministério, 1541, em sua obra publicada em Veneza, formula seus escrúpulos sobre o roubo que Herodes fez da mulher do rei dos hispânicos quando veio aqui desterrado, lembra não pouco o que aconteceu a Abraão e sua esposa Sara com o rei do Egito. Finalmente, São Agostinho, de Civitate Dei, livro 8º, canta à sua maneira aquele paraíso, dizendo, e antes que as veias de prata e ouro fossem descobertas na Espanha, as guerras não existiam, e muitos de seus filhos dedicavam-se ao estudo da filosofia. Os povos viviam seguros e tranquilos, com costumes santíssimos, cada povo era governado por um magistrado, escolhido anualmente pelos homens de maior erudição e piedade. Todas as coisas eram reguladas pelo bem e pela justiça, não pelo número de leis, embora se diga que houve algumas escritas de grandíssima antiguidade, especialmente entre os turdetanos. Os cidadãos não tinham disputas nem contendas entre si, e se havia alguma, era sobre a emulação na virtude, a natureza de Deus, a razão e os bons costumes. Os homens eruditos, em determinados dias, debatiam publicamente sobre esses assuntos, e também mulheres assistiam a tais debates. Nota explicativa. Na Mauritânia, diz Plínio, cresce uma árvore chamada mela ou malva, na foz do rio Lixus, História Nat. 11, 106, em frente ao local onde se afirma que estavam os jardins das Hespérides, a 200 passos do oceano, próximo a um templo de Hércules mais antigo, afirmam, Duque de Gades, e convém acrescentar, continua o Herta Y Vega, que mela significa, ao mesmo tempo, gado e maçã, o que traz de volta o roubo por Hércules dos bois sagrados, culto do que Gerião possuía. Acrescenta, 2 Hespérias, de véspera, oeste uma Espanha e outra Itália, e para distingui-las se emprega o singular para esta e o plural para aquela.
Entre os muitos atlantes espanhóis destacou-se Éspero, que tendo subido ao topo do Atlas, foi arrebatado por uma nuvem e desapareceu. Por isso, segundo Diodoro, livro 3, capítulo 60, e Higino, livro 2, assombrada a plebe por tamanho acontecimento, o imortalizou, dando seu nome ao mais belo dos planetas, Vênus ou Éspero, antigamente Usana, Sucra, o que não é senão a versão rina de todos esses seres venustos ou semidivinos, como vimos, foram Enoque, Elias, ou Elias, Numa Pompílio, Sineu, Ben Jocai, etc., que cumpriram sua missão de irmãos maiores iniciadores e guias aqui na Terra, sendo arrebatados ao mundo dos rinas. Antes de tal eutanásia, Éspero sofreu as perseguições habituais por parte dos perversos, e fugindo delas, refugiou-se na Itália, como assegura Higino, Servius, e a Eneida. Por causa de tal superioridade espiritual dos hispanos e gauleses, que de tal modo conservavam suas tradições reinas ou saturninas, mantiveram-se separados quanto lhes foi possível, como diz Joséfo, livro 1, contra Apionem, capítulo 12, vu, de todos os outros povos do Mediterrâneo Oriental, onde reinava soberana a corrupção religiosa dos perversos divinizados estilo Nabucodonosor, e daí o nome de Sefarad ou Seferuim, com que a espera era conhecida pelos hebreus. Gadir ou Gades, na língua paena, púnica, significa o mesmo, ou seja, cercado, separação. Solino, c. 56. Também na Palestina houve, nos tempos de Josué, um rei chamado Gader, e uma Gader na tribo de Judá, que é a Gadariz de Estrabão, livro 16, a qual nos Paralipomenos é chamada Gador, Gadirica ou Cadirica, afinal, é uma cidade hispânica mencionada pelo próprio Platão. Fim da nota explicativa. O resumo de tudo o que temos dito é que toda a história clássico-latina da Espanha, menosprezada hoje como fábula por pessoas descuidadas que têm o dom funesto de esterilizar tudo, é que em toda a zona ocidental da Europa, antes de chegarmos aos tempos que chamamos de históricos, ocorreram colossais lutas religiosas como triste herança da Atlântida, as quais estão simbolizadas nas lutas dos titãs, ora contra Urano, primeiro, ora contra Saturno, seu filho, ora, por fim, contra Júpiter, vencendo-o primeiro e sendo vencidos pelo último e até pelo segundo. Aqueles filhos do Deus Termo, o Deus Itiot, capítulo 10 de Gentes de Outro Mundo, para os cultos vulgares equivaliam e ainda equivalem a Azuras, Velsungos, Filisteus, Daimontes, Tuatas e outros inimigos dos deuses esotéricos, dos deuses homens, nascidos de mulher, dos quais o paganismo antropomórfico ou idolátrico foi tão pródigo desde o primeiro momento. Mas eles, na verdade, representavam a espiritualidade, o dever, o sacrifício, a ciência e a religião primitiva ou rina, em contraste com as paixões inferiores do homem, cada uma das quais, cegueira humana, tinha um deus, um animal, um altar e um culto. Desterradas as nobres gentes rinas na Pérsia e na Índia primeiro, no Mediterrâneo Oriental e no Egito depois, como mais ou menos temos apontado, ainda perduraram longos lustros no Ocidente, à maneira do Sol, sua imagem e seu berço, como diria Plutarco, que quando se oculta nesses países, ainda continua iluminando algumas horas depois nestes, enquanto Véspero, o planeta Vênus em sua elongação à esquerda do Sol ainda perdura entretanto naqueles, lembrando-lhes melancolicamente o Sol que já não brilha para eles e sim para os outros. E tão imensa e decisiva foi essa influência que de Titãs e Titânia derivam todos os mais antigos nomes ibéricos, e Lusitânia, Carpetânia, Turdetânia, Aquitânia, Britânia, Mauritânia, Tingitânia, Edetânia, Jacetânia, Suezetânia, Igiditânia, Auritânia, Contestânia, Iliberitânia e outros mais. Mas como tais rebeldes titãs provinham de sangue ário Atlante da boa lei, e tinham vindo do Oriente para a Atlântida nos 2 últimos dias desta, antes os vemos nos tanes do Egito, repelindo, segundo Anquetil, os ataques mais furiosos, e nos atenienses, cujos heroísmos foram relatados pelo sacerdote de Sais, ou Issa, a Solon, e que Platão nos transmitiu em seus diálogos. O mesmo livro dos Números, capítulo 13, os Salmos, Tushvi e Isaías, capítulo 19, nos falam desses Titamen, Psom, ou Shom, nomes que por sua vez servem de ponte para conectar todas essas rebeliões com as mais antigas ainda e já cosmológicas que se leem nos versos de Dzian, comentados pela mestra H.P. B. Nota explicativa. Enfim, Thanos, na Grécia, Tanais, no Danúbio, ou mais precisamente no Dom, Tanas e Thanatos, a Lagoa Meltis, e também,
segundo Solino, uma ilha britânica que o venerável Beda chamou de Tanetos, hoje Tené. Também Tanaro é, segundo Plínio, o rio da Lombardia, e segundo ele Tito Livio, Taneto. Ptolomeu menciona Tanito na Gália Togada. Plínio faz referência aos povos tanetanos e Antonino, em seu itinerário, coloca um Taneto entre Parma e Regio. Todas essas são citações de Huerta e Y. Vega. Podemos ainda acrescentar a Tancaville da Normandia, a Tannenver prussiana, a Tanhauser sueca, a Tanger africana e a Tanger munda saxonica, a Tanroda da Turíngia, a Tanos de Burgos, a Stanager e Tanag italiana e Boêmia, o Tanais, rio e cidade sármata, a Tanaramusa mauritana, a Tanus hebraica, a Tanitião do Nilo, a Tanor do Malabar, a Tanjur do Coromandel, e a Tangut do Uribe. Urânio, segundo Diodoro, 2, é o vulcano latino, o Hefesto grego e o Horus egípcio, ou seja, um homem solar, embora em sua acepção original cosmológica preservada pelo sânscrito seja Uranas, o fogo e a água primordiais, ou seja, a raiz do espírito e a da matéria. O próprio Diodoro, livro 6, citado por Lactâncio Firmino, 13, nos diz que Urânio dedicou-se à observação dos astros, previu muitas coisas e ensinou ao povo a ordem do ano pelo movimento do Sol, e os meses pelo curso da Lua, e designou certas horas para cada ano. Por isso, admirando o povo a realização dos eventos anunciados, introduziu-se a opinião de que era um homem divino, e assim ele foi venerado em sua morte. Seu nome foi dado ao mundo, porque se acreditava que ele sabia com perfeição o nascer e o pôr das estrelas, e para que sua grandeza excedesse a seus próprios méritos. Hércules teve 2 filhos. Um deles, Urânio, também chamado assim em homenagem ao seu avô, notório entre todos os antigos. O outro, Júpiter, que reinou em Creta, e que muitos confundem com Júpiter, filho de Saturno, que reinou depois. Diodoro os distingue com toda clareza ao dizer: houve também outro Júpiter, irmão de Urânio e rei de Creta, mas inferior em glória ao posterior, porque este teve sob seu império o mundo inteiro. O antigo gerou 10 filhos, aos quais chamou Curetas, e deu a ele o nome de sua esposa, Idéia, morrendo nela, sendo sepultado, e as ruínas de seu túmulo são vistas em nosso tempo. Livro 3, capítulo 71. Pausanias, Timbacotique, fala desta Minerva, nascida e educada junto a um lago da Beócia chamado Triton, e sobre ela também ecoa São Agostinho, de Civic. DI 18, C8, dizendo: e nos tempos de Ogíges, dizem que apareceu a mencionada Minerva, de idade virginal, junto ao lago Triton. Ogíges, diz Eusébio, Pinchon, num 236, fundou muitas cidades na Mica, e entre elas Eleucina, que antes se chamava Acta, nos tempos dos quais apareceu uma virgem junto ao lago Triton, a qual chamaram Minerva. Huerta Y. Vega, após nos contar esta bela fábula, se preocupa em acrescentar que Diodoro restabeleceu a verdade, contra Sanchoniaton, Hesíodo e Apolodon, porque eles e Homero tiveram suas informações dos fenícios que já estavam na Espanha. Sanchoniaton apenas diz, daquele Eusébio, que por esses tempos nasceu certo Elium chamado Ifistus, ou Epleston, Vulcano, e uma mulher chamada Berut, e Elium, é claro, é outro homem solar, outro Rina. Fim da nota explicativa. O protótipo dos verdadeiros titãs ou Rinas foi Hércules, personagem que parece estabelecer o elo entre a pré-história e a história, a verdade pura e o mito que a oculta. Ele é o mais divino dos heróis e o mais heróico dos homens, e pode-se afirmar que em todo o país e em todo cantinho do mundo ele tem um nome, tendo nós já apontado alguns deles em capítulos anteriores. À frente dos testemunhos greco-latinos sobre ele estão os de Hesíodo, Teogonia, v. 983, Justino, livro 44, e Cedreno, Tanalis, folio 16, que o apresentam, como já vimos, entre os povos dos Gaidio e da Gália como um mago, Togma, e como o primeiro a ensinar filosofia em seu tempo, sendo por isso seus contemporâneos o colocaram no número dos deuses. Segue-se então o de Diodoro da Sicília, que, sem violar o segredo iniciático sobre o qual tinha que guardar silêncio, nos dá simbolicamente as linhas gerais da vida do adepto deste nome, que, com o verdadeiro de Ariculas, de Ari, Sol, e Kulas, família, figura no Rajastão hindu, seu país originário, e com o de Arimuk, do Sol manifestado, ainda dá nome a uma das altas cúpulas ao norte de Caxemira, em lembrança também do antiquíssimo Arimuk egípcio. Eis, em resumo, o que nos ensina Diodoro, livro 4, e que o Huerta Y. Vega nos transcreve. Disse que Ammon foi rei da Líbia e casou-se com Réia,
filha de Urânio e irmã de Saturno e dos outros titãs, que, ao visitar o reino, se apaixonou por uma donzela muito bela chamada Amalteia, e gerou com ela um filho, distinto pela beleza e pela força do corpo. Amalteia foi feita senhora da costa vizinha, que tinha a forma de um chifre de boi, e por isso foi chamada de chifre ocidental, e como aquela região era muito fértil em vinhas e outras árvores frutíferas, e era governada por uma mulher, ficou conhecida como chifre de Amalteia. Ammon, desconfiado de Réia, levou o filho para a cidade de Nisa, longe daqueles lugares, e para criá-lo em segredo, escolheu uma ilha cercada pelo rio Tritão, cercada por todos os lados de precipícios, e com uma única entrada muito difícil, chamada Portas de Nisa. Ele entregou a criança para ser criada por Nisa, filha de Aristeu, e deu a ele o governo da cidade, para que, como homem sábio e erudito, evitasse as tramas de sua madrasta Réia. A custódia da criança foi entregue à sua filha Minerva, que pouco antes tinha gerado perto do rio Tritão, e por isso foi chamada Tritonia. Diodoro continua, e educado em Nice e instruído no ensino, ele não só foi excelente em beleza e coragem, mas também pela invenção de muitas coisas úteis para a vida humana. Na época, reinava em Creta, ou Idéia, Júpiter II, também chamado Lisânias. Este, deixando seus filhos na ilha, foi para a Arcádia, onde um tirano chamado Licaão se alimentava de carne humana. Derrotado, Licaão se retirou para as montanhas, de onde continuou a infestar o país com mortes e roubos. Com uma filha de Licaão, chamada Calista, Lisânias teve um filho chamado Arcas, que deu nome à Arcádia. Quando Dionísio era jovem, ele ensinou a extrair o suco da uva e também a usar os demais frutos, de acordo com os terrenos. Réia, enfurecida com a virtude de Dionísio, tentou várias vezes tirar-lhe a vida, mas, não tendo sucesso, ela se divorciou de Ammon, juntou-se aos titãs, seus irmãos, e casou-se com Saturno. Unidos os titãs com Saturno, deram batalha a Júpiter Ammon, e vencendo, ele foi obrigado a fugir para Creta, onde reinavam os Curetas. Lá ele se casou com Creta, filha do rei, e ao herdar o trono por ela, chamou a ilha de Idéia, Creta, em homenagem à sua esposa. A flecha de Hércules, continua o Herta Y Vega, não é nada mais do que a agulha magnética com a qual ele se guiava em suas expedições marítimas, daí o nome clássico dela, como a pedra de Hércules ou Heracles, pedra mágica, pedra magnética, etc., conforme Belonio, Observationes, 2ª, 16, Cabeo, Filosofia Magnética, e, 6, Bonon ta de Clover, 3ª, 30, Salmut, Comentários a Pansirol, e, 4, e outros que podem ser vistos em Solórzano, de Jurem de Arum, e, 12, e em Pelicer, Lectiones Solemnes. Aparato Histórico, 11, 13. O Recifo, esquife, não é um vaso para beber, mas sim um navio conhecido de suas incríveis expedições. Macróbio, Saturnalia, v. 21, e Atenágoras. Mais disso direi pouco, acrescenta, sobre as antiguidades gregas, a saber, que Hércules foi levado em um vaso para a ilha Eritreia da Espanha, como dizem Paniasis, ilustre escritor dos gregos, Ferecides, da Síria, mestre de Pitágoras e de Tales de Mileto, e cujas palavras eu omito porque são mais próprias da fábula do que da história. Minha opinião é que Hércules atravessou o mar em um navio chamado Escifo. Da mesma forma, afirmamos que o Cântaro, o Carchesio e a Simba são nomes de navios. Os bois do Sol, de Homero, que pastavam em 7 partes, são navios que estavam ancorados em 7 praias da Trinacria. Os cavalos de Aquiles, chamados Xanto e Balio, concebidos pelo Zéfiro e alimentados no oceano, são navios. Os 4 cavalos de Heitor, alimentados com trigo e vinho, demonstram ser navios de provisões. As éguas de Diomedes, que pastavam da Trácia ao Peloponeso e comiam carne humana, eram tripuladas por piratas, como já reconheceu Eustácio. Da mesma forma, os cavalos de Resos da Trácia e as 3.000 éguas de Erecteu, de Homero. O cavalo Pégaso, de Belerofonte, era um navio, como indicou Palefato, de Non Credenda Fabulae Narration. Júlio Pollux, por fim, em sua Onomástica, livro 1, capítulo 1, diz: há navios líbios chamados carneiros e cabritos, porque eram forrados com suas peles. Assim também deve ter sido o touro que roubou a Europa. Quanto aos Curetes, são cretenses que acompanharam Hércules. Sua verdadeira pátria foi mais propriamente Arcânia, Homero, Ilíada, 1,
verso 525, Apolodoro, livro 1, página 29, Plínio, livro 4, capítulo 1, Estrabão, livro 10. A Tartésia foi a nova morada dos Curetes, cujo antiquíssimo rei Garguaris foi o primeiro a descobrir a arte de cultivar o mel, Justino, livro 44. Depois que Hércules morreu na Espanha, seu exército, composto de muitas nações, se desfez. Os persas, medos e armênios, que passaram pela África em navios, ocuparam os lugares próximos ao nosso mar, mas os persas foram mais para dentro do oceano. Salúcio, de Belo em Gurta, capítulo 18, Plínio, livro 3, capítulo 11, Estrabão, livro 17, Ptolomeu, livro 4, e Mela, livro 3. Os persas ou ario-hindus que o acompanharam foram os farusios, acrescentam as notas do poema de Verdaguer, e Salúcio confessa sinceramente que aprendeu nos livros púnicos de Impsal, rei da Numídia, tudo o que diz respeito aos arianos de Hércules quando passaram pela África e acamparam nas costas do Mediterrâneo sob os cascos dos navios virados ao contrário, e daí os edifícios rústicos dos Númidas chamados Mapalia. As navetas das ilhas mediterrâneas ainda lembram essa forma, assim como o Réum asturiano lembra o templo grego e a cabana lacustre. Finalmente, aqueles que desejarem ter um entendimento completo de tudo que Hércules representa para a humanidade, ou seja, em termos históricos, devem ler o belíssimo trecho de Luciano, copiado nas páginas 208 e seguintes de Gentes de Outro Mundo, páginas onde apresentamos uma ideia geral de como, na antiguidade remota, o mito de Hércules está conectado com todo o mundo primitivo. Talvez ele não seja senão o divino Chama ou Xamana, o Rina ou o rei coletivo de todos os seres vivos daqui de baixo, que percorreu o mundo inteiro instruindo os homens em seus respectivos deveres, para isso descendo de seu retiro nas montanhas Chaizaga, da Montanha das Sagas, Urvalas ou Sibilas Cainitas, e indo primeiro para o noroeste até a confluência do Altoque do Sim, onde edificou Tapásia, a cidade da devoção, e então seguindo para o noroeste, restabeleceu as antigas leis e construiu sobre Oxus a famosa cidade de Bamiyan, cujas ruínas e estátuas ainda hoje são a maravilha do viajante, como nos ensina Villefort, Taciatic Resiarches, volume 6, página 521. Se isso for verdadeiro, teríamos a mais preciosa das provas para conectar todos esses capítulos da história humana primitiva com o capítulo 8º desta obra, o primeiro dedicado ao estudo dos Rinas, e onde, de acordo com as indicações luminosas da mestra H.P. B., vimos os desespíritos ou xamanos, vivendo em um mundo Rina, hoje inacessível para nós, mas que estão sempre prontos, como mestres da sabedoria, a vir até nós como guias, desde que, pelo esforço de nossas virtudes e estudos, estejamos dispostos a percorrer heroicamente, como Hércules, metade do caminho ou caminho que nos separa deles. Fim deste capítulo.